bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Hoje é quinta-feira, dia de Dicas de Saúde. E a gente vai falar hoje de um assunto muito importante que merece cada vez mais atenção, que é a ansiedade e depressão em crianças e adolescentes, né? Quando a gente pensa que ansiedade e depressão, Diego, muitas vezes a gente imagina que isso vai acontecer só nos adultos. Mas as crianças e os adolescentes também podem sofrer emocionalmente. E nem sempre conseguem ficar explicando aquilo que estão sentindo. Então fica a pergunta, como saber quando é apenas uma fase ou quando a família precisa procurar ajuda? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bacana, dá volume, presta aí atenção, saúde emocional de crianças e adolescentes. Criança pode ter também, Fernanda, ansiedade, sofrer com isso? Então, Diego, pode sim, tá? A ansiedade faz parte da vida. É normal uma criança ficar ansiosa, por exemplo, antes de uma prova, antes de uma apresentação, né, na escola ou de uma situação nova. O problema aparece quando a ansiedade ela passa a ser frequente, intensa, começa a atrapalhar a rotina da criança. A criança, então, não quer mais ir para a escola, que isso é bem comum, eu escuto muito lá na farmácia. A criança reclama frequentemente que tem dor de barriga, dor de cabeça, tem dificuldade de dormir, fica muito irritada, chora com facilidade, tem medo excessivo de ficar longe dos pais, se preocupa demais com aquelas situações do dia a dia, perde o interesse em brincar ou encontrar os amigos. E uma coisa muito importante, nem sempre a ansiedade aparece como tristeza e medo. Em algumas situações, ela aparece como irritação, no caso dos adolescentes, mudança de humor, agressividade, inquietação e até sintomas físicos. Por exemplo, as dores de cabeça podem estar relacionadas com a ansiedade. Por isso, os pais, os responsáveis, até os professores, e muitas vezes os professores que ajudam muito a organizar essa parte, né? Precisam observar as mudanças no comportamento, né, da criança para poder, então, tomar uma atitude. Fede, como identificar até uma possível depressão? A depressão também pode acontecer na infância e na adolescência. E aqui existe também um ponto muito importante, que não é simplesmente estar triste por um dia, por causa de uma situação específica. A gente precisa prestar atenção, Diego, quando existe uma mudança persistente no comportamento da criança ou do adolescente, por exemplo, tristeza e irritabilidade persistente, perda de interesse por coisas que antes davam prazer, isolamento de amigos e da família, queda importante no rendimento escolar, alteração no sono, mudanças importantes de apetite, né? Eu vejo que os adolescentes, principalmente as meninas, se preocupam muito com o peso. É importante os pais ficarem ligados nisso aí também, principalmente agora que as redes sociais trazem 1.500 informações, umas positivas, outras nem tanto, né? Falta de energia, sentimento de culpa e inutilidade, dificuldade de concentração, frases como não sirvo para nada, ninguém gosta de mim, quero desaparecer. Quando esses sinais aparecem de forma persistente, a família não deve simplesmente esperar passar, tá? É hora de conversar, procurar uma orientação profissional, um psicólogo, um psiquiatra, até um clínico geral pode dar as primeiras orientações aí para os familiares. Bom, Fê, e quando é que deve a família começar a se preocupar, se der aquele sinal de alerta? Então, aquelas perguntinhas. Meu filho está diferente do que era, mudanças persistentes são um sinal importante. Né? Por exemplo, aquilo que a gente falou antes, a criança gostava de brincar e não quer mais brincar. Se um adolescente tinha amigos, estava sempre em volta por aí com a galera, começa a se isolar. Se o sono e o apetite mudam, né? Se a pessoa está muito irritada, angustiada, triste, tem que investigar. Né? Não precisa acontecer alguma coisa grave, né, para daqui a pouco procurar essa ajuda profissional, porque normalmente a família, a gente escuta o familiar às vezes dizendo, isso é bobagem, você não tem motivo para estar assim, na minha época isso não existia. Então procurar antes de falar, pensar, tá? E conversar, percebi que você não está bem, quer conversar comigo, porque daqui a pouco o adolescente e a criança, eles estão procurando uma aproximação. E, Diego, a família tem um papel fundamental, tá? Então, às vezes, aquilo que parece pequeno para um adulto pode ser enorme para uma criança e para um adolescente.
Fer, e produtos naturais, já que a dica do programa de hoje, o que você pode destacar? Então, olha só, tem um produto que eu gosto muito natural que se chama limão siciliano, tá? Ele é um Naturcel limão siciliano, ele é um óleo essencial liofilizado, tá? Um produto bem natural. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar a controlar a ansiedade, o estresse, aquele medo de prova, aquele medo de uma situação nova que acontece muito, né? Melhora a concentração, melhora a qualidade do sono, tá? As oscilações de humor que acontecem com os adolescentes, tá? Tem um outro que eu gosto muito que se chama Ancilés, que também é um fitoterápico natural que pode ser consumido em crianças e adolescentes acima de 12 anos. Mas uma coisa bem importante é que a gente precisa também de tratar a autoconfiança dessas crianças e desses adolescentes, né? Eles precisam se sentir confiantes para não ter insegurança, ficar mais seguro, não ter medo, saber o que está fazendo. A conversa é essencial. Mas se tem alguém em casa que acha que vai bem colocar um produtinho natural, também é importante. Os pais têm que cuidar também o ambiente que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão vivendo, Diego, tá? Porque assim, ó, uma pressão escolar, uma dificuldade de relacionamento, a questão do bullying, né? Antigamente a gente não falava sobre isso, mas eu lembro muito bem que uma vez eu precisei apresentar um trabalho na escola e os colegas ficaram rindo. Eu achei que eu nunca ia conseguir falar em público na minha vida. E isso é comum, é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Então assim, ó, dor de cabeça, essas dor de cabeça que vão e vêm, dor de barriga, mal-estar, né? Isso tudo pode estar relacionado com a ansiedade. Uma questão também que é importante a gente cuidar, Diego, é a questão das redes sociais, tá? Exposição constante à vida de outras pessoas e excesso de telas podem contribuir para o sofrimento emocional em algumas crianças e adolescentes. Então, ter um cuidado com o celular, conversar bastante com o teu filho, que eu digo muito lá em casa, você não é todo mundo, porque às vezes rola aquele papinho, né? Ai, tu viu a fulana na internet, ela fez tal coisa. Eu digo, olha, cada casa tem uma realidade. Aqui em casa as coisas funcionam assim, quando vocês estiverem a casa de vocês, vocês façam do jeito que vocês acham melhor. E às vezes, rolar uma conversa séria e falar a real do negócio, não ficar, como é que a gente diz, mascarando muito o que tem que se dizer, é o melhor caminho, né? Ah, meu filho não tá legal, preciso tomar uma coisinha natural, preciso fazer uma avaliação psicológica. Se rolar aquela conversa, tipo assim, eu tô com vontade de sumir, gente, não me esperem para procurar ajuda profissional. Isso é muito importante. Hoje, com esse acesso a medicamentos também, na questão da internet, é perigoso, gente. As pessoas podem comprar coisas até sem receita médica, né? É perigoso. Tem que ficar de olho, tem que ficar ligado. E eu digo sempre que o nosso melhor argumento com os nossos filhos é o diálogo, é uma conversa aberta, é jogar limpo, né? Que isso eles não vão se esquecer nunca mais. Tem umas coisas naturais também para autoconfiança que eu acho indispensáveis, porque assim, ó, enquanto a gente tá com eles, Diego, eles sabem muito bem se relacionar com os outros. Mas quando eles estão sozinhos, pode rolar aquela dúvida. Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Então assim, ó, existem alguns produtos naturais, tanto nos florais como na homeopatia, para fortalecer a autoconfiança. E isso é importante, porque uma coisa também que eu digo muito lá em casa, enquanto eu estiver aqui, tudo bem, mas e a hora que eu não estiver mais aqui? Como é que vocês vão decidir o que vocês querem para a vida de vocês? Então a gente está aqui para isso, para dar o melhor caminho, para dar os melhores acessos. Tem muita coisa boa, muita coisa natural que pode ser usada. Quando o caso ele for um pouquinho mais grave, tem que procurar uma ajuda especializada e tem que procurar agora, porque eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que fique tranquilo quando o seu filho não tá bem, né? Então, aquela história de dizer, eu já tentei de tudo, gente. Hoje, graças a Deus, a gente vive num mundo muito bom, tem muito profissional bom, tem muito produto bom, tem produto natural, tem várias opções e a gente não pode descuidar dos nossos filhos, que são a nossa maior riqueza. E às vezes, Diego, não é só os nossos filhos. Às vezes é algum amigo que frequenta a casa, que a gente é próximo dos pais,
daqui a pouco vale a pena bater um papo, trocar uma ideia, porque muitas vezes a gente, dentro da nossa casa, a gente não enxerga. Então, é nessa hora que a gente conta com os amigos, eu digo do peito, que vão ter coragem realmente de te falar e poder te ajudar e tá ali para mostrar um ombro amigo e um caminho bom para a nossa vida e para os nossos familiares. Bacana. E quem ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, quer encontrar e falar com vocês, como é que faz aí, Fernanda? Então, Diego, 2 endereços para melhor atender, na Júlio de Castilhos e agora no centro, ali pertinho do Poço Caninha, da Cell Solutions, da Padaria Persã, da Lotérica, tá? E também, Diego, a gente vende online, tá? Pode entrar no site www.naturenza.com.br, já cai o pedido ali para nós, a gente manda para todo o Brasil. Nós temos um canal no YouTube chamado Naturenza. Se você gostou desse programa e quer saber mais, entra lá no nosso canal, curte, compartilha, deixa a sua sugestão, né? E o nosso WhatsApp, 549-9921-3290. Enviamos para todo o Brasil. Ah, ficou uma dúvida, eu tenho uma situação específica para conversar. Chama a nossa equipe que a gente vai te ajudar a escolher o melhor produto para você, para o seu filho, para todo mundo ficar bem aí na tua casa. Fer, agradecer a visita, a participação e aguardamos aí na próxima quinta. Isso aí, quinta-feira que vem temos mais dicas de saúde. Logo, logo nós voltamos, segue ligado aí na Tapejara. Top! Olha,